Polemiquinha, polemicão. Queridos, a Mama tá de volta com polêmica pra vocês. Mama, o que você vai trazer pra nós? Queridos, tô trazendo aqui esporte. Quero falar um pouquinho sobre Olimpíadas. Queridos, tô trazendo mais um assunto aqui polêmico para conversar. E é sobre o esporte, as Olimpíadas e sobre o Brasil. Para quem não me conhece, eu fiz uma parte, né, da minha educação como educação física. Não terminei o curso por questões econômicas e também por maternidade. E eu tenho um conhecimento, né, sobre os esportes da época da faculdade, mas também porque é uma coisa que eu gosto muito, que é as Olimpíadas. Primeira coisa, eu queria parabenizar todos os atletas das Paralimpíadas, né, que ganharam recentemente muitas medalhas, que foi pouco divulgado na rede. Agradecer aos atletas, né, também das Olimpíadas, também que receberam muitos prêmios, principalmente as meninas. Parabéns, muito obrigada, né, como brasileira, pelo canal também, agradece muito a participação de vocês. E eu queria falar um pouquinho sobre o esporte no Brasil e o esporte no mundo. O esporte, como ele é considerado em determinados países e como ele é considerado em outros países. Queridos, eu acompanho a educação, o livro Alimentação, eu escrevi pensando no desenvolvimento humano, diante de tudo que eu tenho de conteúdo, do que eu já absorvi, e eu repassei com uma nova visão sobre a importância da gente incluir o desenvolvimento humano na educação, com uma questão de que a gente possa ter pessoas formadas não para um cargo específico, mas humanas, prontas para o fazer, para o executar, para o pensar, para o refletir. Comprem um livro, tenham esse livro como cabeceira, repensem sobre educação, é um convite, esse livro é uma semente, esteja com a terra pronta para receber. Queridos, eu vou deixar aqui essa informação do livro e o link também nesse vídeo para que vocês também possam realizar a compra, caso vocês tenham interesse. Muito obrigada pela audiência também ao canal. Se você não é inscrito no vídeo, né, no canal, você se inscreva aí se você está assistindo. Se você puder colocar sua contribuição, eu agradeço muito. O canal te agradece. Voltando aos esportes, queridos, quando a gente fala de desenvolvimento humano, a gente entende que o esporte ele tem uma importância para o desenvolvimento. Os esportes olímpicos, eles são muito importantes, mas muitas vezes não tem a ver com saúde, não tem a ver com bem-estar, não tem a ver com qualidade de vida. Mas quem são esses atletas? Gente, são pessoas como nós, da população, que moram perto de alguns estádios, que moram perto de alguns clubes, que tem uma proximidade a algum lugar que está fazendo capacitação, e essa criança começa numa ONG, começa, né? E aí ela vai caminhando dentro dos sistemas de competição e aos poucos vai se inserindo. Mas é com muita dificuldade, não significa que essa criança nesse período, ela deixou de passar fome, ela deixou de ter dificuldades. Ela começa a ter um benefício quando ela começa a ganhar medalhas, mas gente, tem um período de preparação. E esse período de vácuo, quem cuida dessa criança? Então é sobre isso que eu vou falar. Existe atualmente países que eles trabalham educação motora desde o início da educação infantil.
O que acontece no Brasil é que o Brasil ele não paga professores de educação física para os bebês, para as creches, para o ensino infantil, para o ensino básico. Começa a pagar professor de educação física a partir do fundamental. Veja bem, eu fiz um vídeo sobre desenvolvimento humano aqui no canal, logo no começo do canal, que é também um tema que eu abordo no livro. Se você ainda não viu esse vídeo, volta lá e veja esse vídeo sobre desenvolvimento humano, ele é top. Fala do 0 aos 3 anos. E aí você vai ter uma noção do que como o nosso governo brasileiro é omisso nessa questão. A creche, hoje, populacional, ela é feita para abrigar a criança enquanto a mãe está fora trabalhando. Então ela vai dar comida e ela vai manter essa criança viva, sadia e sã, sem doença, sem que ninguém fira essa criança. Mas ela não tem um conteúdo educacional, nem de desenvolvimento físico, nem de desenvolvimento mental. Se a gente for falar, por exemplo, vamos pegar uma criança que hoje está na mídia e a gente observa muito, que é a criança da VTube lá da Lua. É uma criança que ela criou uma brinquedoteca. O que tem naquela brinquedoteca? Vamos conversar. Tem negócio para criança escalar, tem negócio para criança tocar, tem negócio para criança caminhar. Ela tem à disposição dela todo um aparato de coisas que faz com que a criança crie o desenvolvimento. Tudo pensado para o desenvolvimento humano. Essa metodologia que está sendo aplicada na Lua, ela é antiga. E ela já poderia estar sendo aplicada no ensino brasileiro há muitos milhares de anos. O que acontece é que a ditadura se instaurou no nosso país e nunca foi embora. Porque a educação continua a mesma, queridos. A educação continua igual. É sala de aula quadrada, com professor nos patamares, as crianças só ouvindo. Tem uma série de conceitos quadrados e conservadores que se mantêm como quartel. A diferença de uma escola para um presídio não existe nenhuma. Tem a hora da mesa, do refeitório, tem ordem, tem inspetor. É horrível ir para a escola. Outro dia eu vi um vídeo do menininho, ele falando assim, qual era a hora que ele gostava da escola. Ele falou, a hora de ir embora. E o que ele mais gostava era quando ele faltava. Gente, é horrível, tem sido experiência traumática para milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de crianças. Pega uma escola entendeu? Do nível top milhão, eles têm desenvolvimento humano. As criancinhas lá aprendem várias coisas. Nós temos uma rede gigante aí, que é a rede do SESC, que também promove aí atividade para bebês, viu? Quem mora perto do SESC aí, vá visitar o seu SESC, é gratuito. Você pode levar o seu bebê lá, gratuitamente. Para você ter ideias também, faça na sua casa. Promova para o seu bebê atividades parecidas com o que, né, a elite vem fazendo, para que o seu bebê também tenha o desenvolvimento humano favorável para o desenvolvimento dele. Cada bebê ele tem uma faixa etária de desenvolvimento. Então, a fase do pegar, a fase do pôr na boca, a fase de pôr o pé, a fase de caminhar, a fase do olhar, a fase do escalar, a fase do pegar, a fase, né? Então, cada fase é uma fase e elas serem treinadas faz totalmente diferença no desenvolvimento humano, né? Eu gostaria muito de colocar isso com muita importância. Por quê? Quando nós chegamos com os nossos jovens lá no ensino fundamental, que vai entrar com a educação física, o que o professor de uma vez por semana ou 2 vezes por semana, por 40 minutos, consegue fazer por essa criança? Falando de desenvolvimento motor, vamos falar real. Vocês acham que vai haver alguma melhora no filho da gente? Ou eles estão preocupados com isso? Não, eles não estão preocupados com isso. Nós teríamos que ter aula de educação física todos os dias. Existem países que as crianças têm aula de educação física e elas passam por todos os esportes. Existem estados brasileiros, né, que têm clubes gigantes para a população, com piscina. Eu conheço alguns,
né? Eu trabalhei em clubes, escolas, que tem aula de esporte, e tem opções para as populações gratuitamente. Agora, se a gente não tiver um clube em cada cidade, em cada estado, em cada praça, em vez de um monte de praça, ter clubes com professores qualificados para dar aula. A criança, a Lua, né, vamos falar de novo aqui de Lua, ela teve o que? Musicalização. Ela teve aprendizado motor. A gente tem musicalização para as nossas crianças, né? Então a gente vai falar que esses atletas brasileiros, eles são muito bons. Eles são atletas que são atletas de ponta. Por quê? Porque sem nada disso que eles receberam, ainda eles chegaram lá. Junto com todos os outros países que têm isso nas suas educações de base. Porque eles competiram com países que têm isso na sua educação de base. Que tem isso com seus bebês. Que tem isso na escola básica. E como desenvolvimento, eu vi vídeos, gente, de países onde as crianças, dançam, fazem lateralidades, fazem até acrobacias, mas sem forçar, são crianças, elas têm elasticidade para estar fazendo aquilo. Eu não estou falando de um esporte competitivo, onde obriga a criança a competir, porque a gente vai sair de qualidade de vida, né? Eu até sou muito contra a emancipação dessas crianças, porque elas perdem uma parte da adolescência. Então eu falo sobre isso, tem que preservar também sobre a adolescência. Mas também do desenvolvimento, que há a possibilidade de desenvolvimento motor fino, há a possibilidade de desenvolvimento motor, porque eu falei no vídeo de desenvolvimento que nós somos céfalo-caudal. Então, nossos membros, eles demoram para se desenvolver. Então, a gente trabalhar com a visão, trabalhar com as lateralidades, trabalhar com a coordenação, trabalhar com o equilíbrio, trabalhar na água, trabalhar no ar. Outras possibilidades de esporte, não existe só esporte de bola, existem milhões de outros esportes. Por que não tem todos os outros esportes? Né? Então, é uma abordagem diferente do que é uma escola, do que é uma vivência de desenvolvimento, do que é uma jaula para passar tempo. E para formar operários, né? Pegando a visão, né? Esse é o canal que traz a visão do que a gente tem na real. Queria agradecer a todos os atletas brasileiros que competiram, que vocês tiveram muita garra, muita força de vontade, e que compensou todo o esforço, que vocês, né, realmente recebam essa vitória com muita graça. E que a gente tem muito a melhorar, família, pelas próximas crianças que estão aí nas escolas. Tem milhares e milhares de criancinhas todos os anos enjauladas aqui no Brasil, vivendo uma educação de ditadura ainda. Beijo no coração, até o próximo vídeo.